Bom, continuando, né? Tudo que é bom dura pouco. A última palestra do dia é com o nosso querido... menos o céu. A última palestra do dia é com o nosso querido Padre Lodi. Por apenas... Quanto tempo? 1 hora? Tá, o senhor tem 1 hora. Ninguém aguenta? Aguenta sim, aguenta até mais. E corrigindo o nome da palestra, que eu havia dito, mas não era aquela, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Com a palavra, o Padre Lodi. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Sentem-se, por favor. Tão bonito falar depois de uma palestra tão consoladora assim, não é? O anjo do Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem, desposada com um homem da casa de Davi, chamado José. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, o anjo lhe diz: alegra-te, cheia de graça. Nós traduzimos por ave, mas o grego diz: alegra-te. O Senhor está contigo. Cheia de graça é uma tradução tradicional, mas a tradução literal seria: tu que foste enchida de graça na sua conceição, né? E permanece cheia até o presente. O Senhor está contigo. Ela fica perturbada e reflete no significado da saudação. O anjo a tranquiliza: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Ou seja, houve alguém que perdeu a graça. É Eva. Houve alguém que achou graça. Maria. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus. Esse nome tem um significado que não é revelado a ela, mas ao seu esposo José. Ele se chamará Jesus porque salvará o povo de seus pecados. Mas isso é São José que sabe em sonho. Maria não, por enquanto. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Conhecedora das Escrituras, ela sabia. O anjo está dizendo que ela será a mãe do Messias, o filho de Davi. Ele reinará para sempre na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Profecia de Daniel sobre um reinado que não teria fim. Ela entende perfeitamente, mas ela pergunta: como acontecerá isso se não conheço o homem? O que dá em 2 sentidos. Sou virgem, o mais óbvio, e pretendo permanecer virgem. Porque se ela não pretendesse permanecer virgem, a pergunta não teria sentido. Como acontecerá isso? Acontecerá com seu matrimônio com José? Acontecerá com um consórcio sexual comum? Mas se ela fez a pergunta, tinha a intenção de conservar a virgindade mesmo após o matrimônio. E o anjo não acha a pergunta descabida, mas diz: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Quem vai fazê-la fecunda não será um homem, mas será o Espírito Santo, aquele mesmo Espírito que pairava sobre as águas na criação do mundo. Ele que vai fazer com você o que a galinha faz com os ovos, chocando-os, né? E o anjo dá um parêntese. Ele diz: eis que Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Aquela esposa de Zacarias, ela já está no 6º mês.
aquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Como Deus fez uma anciã estéril conceber, Ele pode fazer uma virgem conceber e dar à luz sem perder a virgindade, donde a resposta à pergunta dela: como acontecerá isso se não conheço o homem? E ela responde de maneira mais maravilhosa. É bonito quando São Bernardo diz: Maria Santíssima, por favor, não demores a responder. A criação inteira está esperando pela sua resposta. Se às vezes o silêncio é sinal de humildade, agora a tua palavra é necessária. E ela acaba dizendo: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que tem como unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, porque a lei nos foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade nos vieram por Jesus Cristo. Neste episódio da Anunciação, que é maravilhoso, nós devemos ressaltar ao menos 3 coisas. O zelo de Maria Santíssima pela sua pureza. Como acontecerá isso se não conheço o homem? Depois, a sua humildade. Eis a serva do Senhor. Depois, a sua prontidão em obedecer. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Tudo isso serve de exemplo para nós. E como o amor, por ser bom, é difusivo de si, Maria Santíssima não consegue conter-se. E tendo recebido a notícia de que a sua parenta, vulgarmente se diz que ela é prima, mas eu não sei de onde vem essa tradução ou essa tradição. Como se diz que a parenta dela está grávida, anciã e no 6º mês, diz São Lucas que ela vai às pressas em direção às montanhas de Judá. Por quê? Porque ela está impelida pelo amor de Cristo. Ela traz Jesus dentro de si. E o amor de Cristo a impele a levar o serviço àquela senhora que está grávida e precisando de auxílio. Não creio que ela tenha ido lá para contar o segredo da encarnação, que São José só soube por um sonho e que Isabel saberia por revelação do Espírito Santo. Não, ela é a Virgem do Silêncio, ela foi lá para servir, pura e simplesmente. Mas nós não sabemos o bem que fazemos quando fazemos o bem, nós não sabemos o que uma visita nossa pode mudar. E quando ela entrou em casa de Zacarias, repito, é longe de Nazaré até Jerusalém, e a vila próxima de Jerusalém, onde habitava Isabel, quando entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel, depois de uma viagem longa, Isabel ficou cheia do Espírito Santo, mas não ela primeiro. Antes de Isabel, o filho dela. O filho dela estremeceu de alegria. Depois, o Espírito Santo passa para a mãe, que se enche dele. Cheia do Espírito Santo, ela diz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Nós acrescentamos: Jesus, de onde me vem que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Meu Senhor, para quem não sabe, é a tradução do hebraico Adonai. Os judeus jamais falavam a palavra Javé. Ao verem aquelas 4 letras impronunciáveis, eles diziam Adonai, meu Senhor. Mãe do meu Senhor, para bom entendedor, é mãe de Deus. E aí está um versículo da Bíblia que prova a maternidade divina. Pois eis que quando a voz da tua salvação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Feliz és tu porque creste, ao contrário do meu marido Zacarias, que não creu e está mudo até agora, porque serão cumpridas as coisas que te foram ditas da parte do Senhor. E assim, naquele episódio maravilhoso em que Jesus, um embrião de poucos dias,
santifica João, que está no ventre de Isabel, que é um neném já de 6 semanas e capaz de fazer a mãe sentir o movimento dele quando ele pula. Naquela cena maravilhosa, que é um encontro de 2 bebês, mais do que de 2 gestantes, tudo culmina com uma efusão do Espírito Santo. A efusão começa, evidentemente, de Jesus, porque ele é o Messias, ele está repleto do Espírito Santo. Passa para João, de João passa para Isabel e depois para Maria. E Maria, cheia do Espírito Santo, canta as misericórdias de Deus, porque ela não consegue conter para si os louvores que recebe de Isabel. Bendita entre as mulheres, feliz porque creu. Mãe do meu Senhor, ela agora vai dizer: a minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a pequenez, a humilhação de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, mas porque o poderoso fez em mim maravilhas, o seu nome é santo. E a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. E depois ela continua a falar sobre a misericórdia de Deus, desde Abraão até a sua época. Fala como ele derrubou, os poderosos de seus tronos, como ele levou os humildes, como ele saciou de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias, como ele acolheu Israel, o seu servidor, fiel ao seu amor, conforme havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. E esse cântico, que nós padres, mas também as freiras, rezam, e os leigos que quiserem, evidentemente, toda tarde, na oração de vésperas, este canto é um hino de louvor a Nossa Senhora, o hino de louvor de Nossa Senhora a Deus, pela misericórdia que Deus fez nela. O Senhor fez em mim maravilhas. O humilde não nega as maravilhas de Deus. Se alguém chama você de inteligente e você é inteligente, não negue essa verdade. Não, você está exagerando, não é assim. Não. Se eu sou, é porque ele me fez assim, porque eu nasci totalmente tapado. Se eu ganhei alguma inteligência, que Deus seja louvado por isso, né? Brilhe vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Se você elogiasse uma rosa porque ela é muito cheirosa e ela, por humildade, deixasse de exalar perfume, ai de nós. Ela tem que continuar perfumando e glorificar a Deus pelo perfume que ela tem. Assim também todas as nossas qualidades não podem ser negadas, porque a humildade é a verdade, dizia a Santa Teresa de Ávila. Glorifiquemos o Senhor, porque todo o bem que nós temos vem dele, e todo o mal vem só de nós. Pronto! É assim que Maria Santíssima respondeu aos louvores de Isabel, e é assim que ela responde a todos os nossos louvores. Toda vez que entoamos a Ave Maria, ela transfere os louvores a Deus, porque ela é como um rio, que não consegue reter as águas para si. Sempre faz com que elas desemboquem no mar. E o mar é Deus. Maria Santíssima é aquele canal que comunica os nossos louvores a Deus e o canal pelo qual Deus comunica suas graças a nós. Como dizia Santo Antonino, assim chamado porque era baixinho, citado por São Luís Maria Grignion de Montfort, Deus reuniu todas as águas e a chamou mar. Deus reuniu todas as graças e a chamou Maria. Esta jovenzinha de Nazaré, que, predestinada para ser mãe de Deus, havia sido concebida sem pecado original, em previsão dos méritos de seu filho, que ainda não havia se encarnado nela, mas já havia dado a ela o benefício da preservação do pecado original, em previsão do que ele iria do sacrifício que ele iria oferecer por ela no futuro. Esta jovenzinha que não herdou o pecado original e nunca cometeu o mínimo pecado atual,
aparece no Apocalipse como uma mulher vestida de sol. Eu me visto de pano. Todos nós nos vestimos de tecido, mas ela se veste com o sol. A sua coroa é de estrelas e o seu calçado é a lua. Ela não é apenas luminosa, ela é uma mulher luz. Mas quem é luz? Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 5. Deus é luz e nele não há treva alguma. Quem é esta que é cheia de luz e, portanto, cheia de Deus? É aquela que um dia o anjo chamou cheia de graça. Cheia de graça, porque, repito, foi enchida de graça no passado e permanece cheia até o presente. Nela não há lugar para o pecado. Uma vez fizeram uma pergunta indecorosa para Santa Bernadette. Indecorosa e doida, né? Mas perguntaram se Nossa Senhora era bonita. Se Nossa Senhora é bonita, se você visse Nossa Senhora, seu desejo seria morrer para vê-la eternamente. Coisa semelhante disse a irmã Lúcia, ao contemplar a aparição de Fátima. Era uma senhora mais brilhante do que o sol. Assim ela descreve Maria antes de obter a revelação de outubro. Eu sou a Senhora do Rosário. Não sabia quem era, mas era uma senhora mais brilhante do que o sol. Imagine qual será o nosso consolo ao vê-la um dia. A essência da felicidade futura será ver a Deus face a face. Mas, acidentalmente, acrescenta-se a isto a companhia de Maria Santíssima, dos anjos e dos santos. Conviver com Nossa Senhora, a quem nós na terra agora amamos, será o prêmio dos bem-aventurados. E como Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim, ele poderia ter dito, mas não disse, ninguém vai a mim senão por Maria. Por que ele não disse? Porque não precisa dizer. Porque ele fez mais do que dizer. Ele veio a nós através dela. Poderia ter prescindido dela, mas veio por ela. Eu vos fiz isso, disse Jesus no lava-pés, para dar-vos o exemplo. Ele poderia falar a mesma coisa. Eu vim a vós por meio de Maria, para dar-vos o exemplo. Para bom entendedor, ide a mim por meio dela. A não ser que nós sejamos maiores que Jesus. Mas o discípulo não é maior que o mestre. O servo não é maior que o seu senhor. Se ele deixou-se encerrar por ela durante os 9 meses da gestação, se Deus Pai não encontrou um lugar melhor para depositar o seu filho do que ela, e para protegê-lo, e para fazê-lo crescer, nós não temos um lugar melhor para depositar a nós mesmos e a tudo aquilo que nós recebemos no batismo, os nossos dons e os nossos talentos. Quando vocês veem a parábola do servo que foi lançado fora nas trevas exteriores, porque não multiplicou os talentos do seu senhor, você se assusta, porque afinal aquele servo não fez nada de mal. Ele devolveu o talento integralmente para o seu senhor. Ele não fez como que recebeu 5 e negociou e encontrou e produziu outros 5. E o Senhor disse, servo, bom e fiel, foste fiel no pouco e te serei fiel no muito, entra na alegria do teu senhor. Ele não fez como o outro que recebeu 2, multiplicou e produziu outros 2 e disse, Senhor, aqui estão os meus talentos multiplicados. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, te serei fiel no muito, entra na alegria do teu Senhor. Ele disse, Senhor, eu não sou bom de negócios, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Eu tinha um talento, eu podia multiplicar e perder o único que eu tinha,
Por prudência, cuidado com essa prudência que esconde a nossa covardia, omissão e preguiça, eu resolvi cavar um buraco e esconder. Aqui toma o que é teu, servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei, que ajunto onde não espalhei? Por que então tu não depositaste meu dinheiro no banco? E eu, ao voltar, receberia com juros aquilo que é meu. Para que serve um banco? Por que você não guarda o seu dinheiro debaixo do colchão? Até prova em contrário, o banco supera o colchão por 2 motivos. Porque ele dá proteção e dá rendimento para o seu dinheiro. E é para isso que serve o banco. Ora, onde esse servo preguiçoso deveria ter depositado o dinheiro para restituí-lo com juros? Este banco é Maria. Por quê? Porque ela é o lugar, diz São Luís de Montfort, onde Deus colocou o que há de tudo de mais precioso, até o seu filho. Se nós depositássemos os nossos dons e os nossos talentos nela, então ela tomaria conta e faria a gerência de nossos bens espirituais sem que nós ficássemos preocupados com questões de comércio ou de contabilidade. Deixa que ela toma conta. E é nisso que consiste a consagração a ela e por ela a Jesus na qualidade de escravo. Você renuncia a tudo, até mesmo ao direito de dispor dos seus méritos e das suas satisfações. Tudo aquilo que você faz, pensa, fala ou sofre, pertence a Maria para que ela possa dispor como ela quiser e dividir como aprouver para a maior glória de Deus. E essa renúncia em que você não tem nada a perder, a não ser o seu amor próprio, desordenado, redunda em grande glória para Deus, em grande esvaziamento seu, renúncia de si mesmo, e em grande proveito para o próximo. É uma coisa maravilhosa que eu demorei a fazer. Eu sempre sou atrasado. Demorei 7 anos, depois que recebi o tratado da verdadeira Santíssima Virgem, para ter a vergonha, né, de me consagrar a ela. Que coisa, né? Não façam como eu. Foi preciso um acidente, foi preciso ficar internado na Santa Casa cuidando de hérnia de disco, para eu me dispor a fazer esta consagração à Nossa Senhora, porque lá não tinha nenhum motivo para retardar, porque eu estava doente, sem poder fazer nada, com muito tempo para ler, li e comecei a consagração imediata, comecei a preparação para a consagração. Não sabia em que dia ia parar, porque são necessários 33 dias de preparação. Mas ela sabia. Quando eu terminei a consagração, era na véspera do dia 15 de setembro. Dia 15 de setembro, para quem não sabe, Nossa Senhora das Dores. O meu colega havia dito, ô Lodi, recalcula a data para você cair numa festa mariana. Já chega de fazer minha mãe esperar. Já comecei, vai cair onde cair, é o dia que eu vou me consagrar a ela. Foi o dia de Nossa Senhora das Dores. Vocês não eram nascidos ainda, mas foi em 1989, quando eu me consagrei a ela na qualidade de escravo. Era seminarista ainda, lá longe, lá na cidade do Centro-Oeste, chamada Anápolis. Já ouviram falar dela? Um seminário lá escondido, depois que o vento faz a curva. Foi lá que eu me consagrei a ela na qualidade de escravo. E o que Maria Santíssima tem a ver comigo? Tudo. Eu não sei viver sem ela. Não sei se alguns de vocês sabem, né? Mas se eu tentasse viver sem Maria Santíssima, eu seria como um bronze que soa e como um símbolo que retine. Vocês perceberam que os nossos irmãos separados gritam? E gritam muito? Por que eles gritam tanto? Porque eles não são vazios, coitados. Eles fazem barulho, mas está faltando alguma coisa dentro deles.
É como se eles dissessem, eu quero a mamãe. E nós, católicos, que temos mãe, temos que ensinar para eles, querido irmão evangélico, querido amigo protestante, a minha mãe é tua também. Ela é a mãe de Deus, sim, ela é a mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus feito homem. Mas como é que uma criatura pode ser mãe do Criador? Isso é absurdo. Absurdo não. É admirável, é um mistério que assombra os anjos, mas é verdade. Além de ser tudo isso, e ser maravilhosa, ela ama você como ama a mim, ela intercede por você no céu, e você que não a ama, se obteve algum tipo de graça, foi pelas mãos dela. Não acredito. Se você conseguir fazer com que um irmão separado se converta por causa de Maria, que coisa maravilhosa! Ele vai descobrir que não é órfão de mãe. E com Maria ele descobre a igreja. Porque Maria e a igreja são uma coisa só. Maria é santa e a igreja é santa. Maria é virgem. A igreja guarda virginalmente a verdade, o depósito da fé, a ela confiada pelo seu esposo. A Maria, a igreja é necessária para a salvação, e diz São Luís de Maria Grião de Montfort, uma frase que me deixou muito impressionada, mas diz com todas as letras, a devoção a Maria é necessária para a salvação. Como assim? Como assim que se você sabe o valor que ela tem, a dignidade que ela possui, você não é devoto dela, esqueça a sua salvação. Ah, mas eu posso ser salvo pela minha ignorância. Pode, né? A ignorância é o 8º sacramento, que salva muita gente, mas não deixe os outros na ignorância, na esperança de que eles vão se salvar. Aquilo que a deputada Cris falou é muito importante. Você tem uma máquina de cortar grama elétrica. O seu vizinho, que não conhece a cortadeira elétrica, costuma aparar o seu jardim com uma gilete. E você, que não quer humilhar o seu vizinho oferecendo a sua máquina de cortar, deixa que ele fique com a gilete e você com a sua cortadeira elétrica. Por quê? Porque eu não quero discutir sobre jardinagem. Espera aí, gente. Oferece a sua máquina para ele, se ele não quiser, a culpa é dele, mas você nem ofereceu. Você quer que o protestante se salve com as migalhas que caem da sua mesa? Você tem a Eucaristia, eles têm um simulacro da Santa Missa, que é a ceia que eles celebram, coitados. Você tem Maria Santíssima, eles são proibidos de rezar a Ave Maria, embora eles dizem que tenham a Bíblia, e a Ave Maria esteja lá. Você tem a Bíblia completa, com seus 73 livros, fielmente interpretada pelo magistério da igreja. Eles têm a Bíblia interpretada da maneira que eles querem, coitados, ou que eles pensam que sabem, e você não vai dar a eles a verdade completa. Você tem os 7 sacramentos, que são canais que inundam vocês de graças. Vocês têm o sacrifício eucarístico, a Santa Missa, e você vai deixá-los na indigência e dizer, religião se discute? Isso se chama egoísmo. E se aquele irmão protestante não se salvar por causa da escassez das suas graças, porque você não quis oferecer a ele o que você tinha, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, que ele vai perguntar, onde está teu irmão? E não vai dizer como Caim, por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Porque São João Paulo II disse, na encíclica Evangelium Vitae, sim, todo homem é guarda do seu irmão. Se você conhece Maria, tem o direito e o dever de anunciar às testemunhas de Jeová, aos crentes da igreja do Evangelho quadrangular, e a todas as denominações e redenominações que aconteceram depois da reforma luterana. Nós não podemos ficar calados. Houve uma falsa concepção de ecumenismo
como disse aqui o professor Joel Gracioso, como se o diálogo fosse um fim em si mesmo. Não é. Você dialoga para chegar à verdade. Se você faz do diálogo um chá de madames que ficam lá se encontrando para conversar frivolidades, que é isso? Acaba com isso, então. Você tem que dialogar para descobrir a verdade. Você que é católico, está convencido que a verdade é a Igreja Católica, tem que expor isso. No decreto sobre o ecumenismo, a Unitatis Redintegratio, há uma frase claríssima, dizendo que a unidade deve se dar na Igreja de Cristo, a cuja testa está Pedro. Então, um diálogo que não tende a isso é inútil. Nossa Senhora, ela é nosso espelho, nosso modelo, nossa mãe, nossa intercessora e, de sobra, nossa padroeira, de modo que tê-la por mãe é algo tão maravilhoso que se atribui a Santa Teresinha do Menino Jesus a seguinte frase: se me fosse concedido ser Maria, eu preferia ser Teresa, para ter Maria por mãe. Ai, que bonitinho. Por que eu estou aqui, vocês sabem? Porque eu tive uma mãe e um pai. E esses pais rezavam comigo. Quando? Todo dia, corrigindo, toda noite. Toda noite? Toda. Toda. Ah, não, padre, eu não acredito. Então acredite, porque eu não estou mentindo. Eu não posso prestar essa homenagem ao pai da mentira. Mas como é que vocês podem rezar o terço toda noite? Bem, é uma questão de hábito, né? O hábito é uma segunda natureza. Depois que você começa, não consegue mais parar com facilidade, porque as crianças cobram. Mas a nossa casa era tão maravilhoso isso, eu era feliz e não sabia. Na minha cabecinha de criança e depois de adolescente, a minha família era normal. Eu não imaginava que ela fosse excepcional. Pensei, assim como meus pais rezam o terço todo dia, quem sabe os outros também façam a mesma coisa, né? Depois eu percebi, para minha grande tristeza e decepção, que até entre os ministros extraordinários da comunhão eucarística, até entre os líderes de movimento e pastoral, até entre os conselhistas, até entre os grandes, os dignitários, você pergunta, você reza o terço em família? Aí uma meia dúzia de 2 ou 3, em uma plateia grande, levanta o dedinho, o meio dedinho assim, meio discreto. Que é isso? Vocês conseguem passar a vida sem rezar o terço? Eu rezo, padre, mas é cada qual no seu canto. Eu rezo, padre, mas é só de vez em quando. Eu rezo, padre, mas sabe como é? A vida é difícil, não dá para a gente se reunir assim. Pois é, só que na minha casa, já contei isso, eu vou morrer contando, para quem já sabe que suporte as repetições dos anciãos. Na minha casa, o meu pai, que habitualmente voltava bem tarde da faculdade, porque trabalhava das 8 às 16 horas, tomava um lanche rápido, tomava banho, isso que nós herdamos dos indígenas, o banho diário, e depois entrava no automóvel, dividindo a gasolina junto com os seus colegas para ir à faculdade de engenharia civil, e voltava não antes das 11 horas, esse pai tinha um dia um pouco cheio, não é? Nem por isso nós não rezávamos o terço. Nós adquirimos o mau hábito de dormir tarde para esperar o nosso pai chegar, para nós, antes de dormirmos, rezarmos o terço com ele e com a nossa mãe. Mau hábito de rezar tarde, bom hábito de nunca dormir sem rezar o terço. E foi o que nos salvou. Sem saber, nós estávamos imitando os apóstolos,
porque eles permaneciam, Atos 1, 14, unânimes, perseverantes, em oração e com Maria. Unânimes não é cada qual no seu canto, é todo mundo junto na mesma sala. Perseverantes não é dia sim, dia não, não é uma vez por mês, nem quando dá vontade, é dia sim, dia também. Em oração, é com as mãos juntinhas e o joelho no chão. E com Maria, para nós agora, é o terço. O terço diário em família salvou minha família da corrupção. E se não fosse o terço em família uma coisa sagrada e infalível, como era o arroz com feijão, eu poderia até ter recebido a vocação sacerdotal, mas a semente teria sido sufocada pelos espinhos. Portanto, se eu estou aqui fazendo alguma coisa boa para vocês, convido a parabenizarem a minha mãe. Dá um aplauso para ela, por gentileza. Vocês conhecem minha mãe, não conhecem? Minha mãe ainda é viva. Vocês chamam de vovó Teresa, né? Lá na Ilha do Governador. Meu pai já morreu em 2003, mas ele era um pai admirável, era exemplar. Nunca ouvi falar na palavra divórcio ou separação, a não ser como um palavrão, uma coisa assim impronunciável, porque a nossa família aconteceu com ela o que aconteceu com os apóstolos. Eles ficaram 9 dias em oração e no 10º desceu o Espírito Santo sobre eles. E quando o Espírito Santo desce sobre um lar, não há lugar para divisões. E quando eu cheguei um dia na adolescência, perdoe-me por ser repetitivo, e fiz um desses encontros aí de jovens, aqui eu não sei em São Paulo como tenho, lá no Rio de Janeiro existia um chamado TLC, Treinamento de Liderança Cristã. Lá em Goiás tem um chamado Segue-me. Esses encontros assim de 3 dias, né? Cada jovem tinha que dizer o seu problema. Chegou a minha vez. E agora? Eu não tinha problema. Cavucava a minha mente aqui. Não tenho problema. Mas como é que você não tem problema? Todo jovem tem problema. Não, não tenho. Já viu um jovem sem problema? Jovem comum, aí 16 anos. Não é possível? Isso é o que faz a oração. Padre, o terço é mágico? Não, não é mágico, é milagroso. A mágica é uma ilusão. O mágico ilude você, fazendo você pensar que ele tirou um coelho da cartola. Não estava lá dentro o coelho, mas você pensou que estava. O terço não faz isso. O terço faz o milagre que operou já em Pentecostes de o Espírito Santo descer sobre a sua casa. Mas tem que ser perseverante. A perseverança é a chave de tudo. Está hoje no Evangelho. É pela perseverança que salvareis as vossas almas. A perseverança não é fazer muita coisa e depois abandonar. É fazer pouca coisa com constância. Quando perguntaram a São João Berkmans, já no seu leito de morte, o que se podia fazer para agradar Nossa Senhora e obter dela os seus favores, a resposta do santo foi: pouca coisa, mas com constância. Em vez de você rezar 1000 Ave Marias e passar o tempo todo sem rezar, reza a cada dia uma coisa pequenina, mas sem falhar, como essa aqui. Já ganharam isso aqui? Já, né? Quem não ganhou? Tem uma turminha boa que não ganhou. Vai, traz aí, vai. Leva para os indigentes, os faltantes. Essa oraçãozinha aqui, leva. Essa oraçãozinha, Essa oraçãozinha eu escrevi para os meus sobrinhos e depois para os outros também, para pregarem na parede da cama. Por quê? É uma oração que foi ensinada por Nossa Senhora Santa Matilde de Rackborn, que era contemporânea de Santo Tomás de Aquino. Essa santa, pouco conhecida, porque ela foi ofuscada por uma outra, bem mais famosa, que a Santa Gertrudes, da mesma época e do mesmo convento. Esta santa, uma vez pediu a Nossa Senhora
que lhe desse a graça de morrer com ela, morrer com Maria. E Nossa Senhora aceitou, com uma condição, que a cada dia ela rezasse uma Ave Maria para honrar o Pai, por ter feito dela poderosa, por ter lhe dado poder, para que na hora da morte ela pudesse enfrentar os medos com calma. Uma segunda Ave Maria para honrar o Filho, que lhe havia feito sábia, que lhe havia dado sabedoria, para que na hora da morte ela ficasse livre das trevas da ignorância e do erro. Uma terceira Ave Maria para honrar o Espírito Santo, que a fez misericordiosa, para que na hora da morte ela ficasse livre das angústias, que todas as angústias se transformassem em consolações. Uma coisa tão simples, isso aqui dura 1 minuto. Vocês podem contar no relógio, já fiz isso no acampamento, quem já esteve no acampamento viu, dura 1 minuto mesmo, né? As crianças que rezam mais rápido fazem até em 49 segundos, sem problema, mas dependendo da velocidade, é claro, mas a média é 1 minuto. Quando você acorda, e ainda com os olhos meio grudados, mas de joelhos, você reza isso aqui, antes de lavar o rosto, atenção, é a primeira das primeiras coisas do dia. Depois que você rezou, você pode até dizer, ai, não dá tempo, estou atrasado, mas aí já rezou, né? Aí já é tarde demais. Quando você começa o dia, infalivelmente começa a oração, como eu começo, e pretendo fazer assim até o dia da minha morte. Quando a gente faz assim sempre, né? Isso aqui é como uma gota de água. Isso demora 1 minuto só. Mas a gota de água cava o buraco na pedra, não porque ela bate com violência, mas porque ela bate com constância. Essa constância é a chave de tudo. Existem algumas mulheres que reclamam dos maridos ou vice-versa, que dizem, padre, eu já desisti. Eu chamei tanto meu marido para rezar o terço, mas ele é duro. Ele é duro porque você não joga uma gota d'água nele. Ah, não, já joguei tantas vezes. Quantas? 1.000? 10.000 vezes? Ah, não, já desisti de chamar. E quando a senhora desistiu de chamar, eu pergunto, o maligno desistiu de chamar o seu marido? Se não, a senhora perdeu para o maligno, porque a senhora desistiu de chamá-lo para rezar, mas o inimigo não desistiu de chamá-lo para pecar. A senhora está em desvantagem. Por que a senhora não faz o propósito? Eu só vou rezar sozinha depois de chamar o meu marido e receber dele um não. Mas eu vou sempre chamar, não vou insistir, uma vez só por dia, que eu vou chamar. Ele disse, não insiste, mas no dia seguinte chama de novo. Não há marido que resista. Se ele não deixar você sair de casa, é uma lei psicológica. Você não aguenta ouvir alguém chamando todo dia para uma coisa sem atender. Não se dialoga com a tentação, porque você acaba caindo. E se a tentação é boa? E se o seu marido fica com você, ele vai aceitar. Ah, padre, vai aceitar da boca para fora, de início. Mas começa pela boca, depois entra no coração. Daqui a pouco o seu marido está fazendo adoração ao Santíssimo, daqui a pouco ele está se confessando, daqui a pouco ele está te chamando para ir para a missa. E tudo isso porque você não desistiu. Porque Deus não desistiu de você e você não tem direito de desistir do próximo. É assim que faz. Mas, padre, é tão simples assim? É. Mas como nem todos acreditam no poder da perseverança e na eficácia da constância, muita gente desiste. E dizia meu bispo emérito Dom Manuel, que já é falecido em 2011, né, foi ele quem me ordenou sacerdote, que a pior tentação do demônio não é contra a pureza, é a tentação contra a alegria. É a tentação da tristeza e do desânimo, porque essa tentação nos rói por dentro. Quando ele nos faz desanimar, nós entregamos para ele de bandeja aquilo a que resistimos durante anos e anos a fio. Mas se nós temos medo de cair em tentações de impureza, com razão, porque só os puros verão a Deus, tenhamos um medo muito maior de cair na tentação do desânimo.
Porque com o desânimo, ele é capaz de nos desarmar totalmente. Um católico desanimado tem que acender todas as luzes vermelhas de alerta. Socorro! E você tem que ir correndo atrás de alguém que está com desânimo, porque essa pessoa está em perigo mortal. A tristeza, segundo o mundo, leva à morte, diz a segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Nós não podemos deixar um triste. Consolar os tristes é uma das obras de misericórdia, pela qual nós seremos cobrados. Mas Maria é a causa de nossa alegria, uma das invocações da ladainha. Nós temos que ensinar isso para os outros também, entenderam? Maria é a imagem da igreja. Nunca falem mal da igreja. Nós estamos passando por um momento, e eu concordo com o que o Benê falou, que eu não conheço igual na história da igreja. Não conheço muito também da história da igreja, mas daquilo que eu já vi, seja na crise ariana, seja no cisma do Ocidente, em que havia 2 papas e ninguém sabia qual era o verdadeiro, seja naquela época de Honório I, eu não conheço nada que se iguale ao momento pelo qual nós estamos passando. É um tempo de muita tribulação. Mas Deus não permite a tribulação à toa. Por favor, não se deixem levar pelo maligno. Não aproveitem essa ocasião para falar mal do Santo Padre. Porque Santa Teresa de Ávila, Santa Catarina de Sena, na sua simplicidade, mas também na sua coragem, na sua ousadia e intrepidez, dizia que ela respeitaria o Santo Padre, nem que ele fosse um demônio encarnado. Porque ele detém as chaves do reino dos céus. E o respeito ao Papa é o respeito ao próprio Cristo. Meu pai poderia ser um bêbado, eu não falaria mal dele. O Santo Padre é sempre o chefe visível da igreja, é o doce Cristo na terra, como dizia Santa Catarina de Sena. Não falemos mal, nem deixemos que outros falem mal dele. A igreja é a nossa mãe, a nossa esposa indefectível e incorrupta, sem mácula, nem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Se nós estamos manchando, ou se há outras pessoas além de nós que estão manchando a igreja, choremos, mas não acrescentemos novas feridas com ataques, com críticas destrutivas, com cismas e divisões, porque a divisão é do demônio. Tá? É mais do que nunca o momento de nós amarmos a nossa mãe, a igreja, de amarmos nossa mãe Maria Santíssima e de rezarmos insistentemente pelo Santo Padre, o Papa. Quando a Cris terminou a palestra, eu subi para quê? Para ouvir confissões? Também. Mas para fazer aquilo que eu não pude fazer às 3 horas. O que eu não pude fazer às 3 horas? E o terço mariano também, porque um terço da misericórdia mais um terço mariano, para quem não sabe, dura 30 minutos. 30 minutos de adoração ao Santíssimo, com confissão, comunhão e oração na intenção do Santo Padre, dá direito a uma indulgência plenária. Mas, padre, você tem que flexibilizar isso aí. Eu flexibilizo, mas eu não falho. Não pôde ser 3 horas, eu fiz depois. E aí cheguei lá, rezei com uma jovem heróica, nem sei que era o nome dela, coitada, que me acompanhou na oração e depois ainda foi se confessar, né? Louvado seja Deus por ela. Depois aí veio a fila, né? Uma fila grande de penitentes, mas eu já tinha rezado. Eu já tinha cumprido aquele propósito. Não é bom fazer muitos propósitos. Faz poucos, mas não falha. Não, se você não consegue rezar 1 hora, reza meia, mas não falhe essa meia hora.
Faz isso sempre e sempre. Não consegue? Dá um jeito, mas dá esse jeito. É assim que a gente consegue vencer. Sem vida de oração, sem oração contínua, perseverante, infalível, que pode ter algumas flexibilidades, mas não pode ter falha, você não consegue vencer esta luta, que não é contra a carne e o sangue, mas contra os espíritos malignos que povoam os ares. Nós estamos na luta contra legiões de demônios. Sem o terço diário, sem a visita ao Santíssimo, sem a Santa Missa, sem a Eucaristia, sem a devoção constante à Nossa Senhora, a gente não tem nenhuma chance de vencer isso. Por isso, gente, sejamos do exército dela, sejamos da descendência da mulher, né? Porque no Apocalipse 12, fazendo remissão a Gênesis 3, o dragão que foi lançado pela terra faz guerra contra a mulher e os seus descendentes, os que guardam os mandamentos de Deus e os testemunhos de Jesus, e somos nós. E ela é que vai nos chefiar, mas não só nos chefiar, ela vai também nos consolar com seu amor materno, ela vai nos proteger, ela vai interceder, ela faz tudo por nós, ela foi o presente que Jesus deixou até nós na sua agonia. Mulher, eis o teu filho. E disse a João, eis a tua mãe. E o discípulo a recebeu em sua casa. Mas quem sou eu para receber em minha casa a mãe do meu Senhor? Eu poderia dizer no lugar de João, repetindo as palavras de Isabel, mas já que Jesus me deu, que ela fique comigo para sempre. E que ela nunca saia da minha casa. E se ela quiser sair, que ela me leve comigo. Mas esse presente é para nós e é para sempre. Por favor, não deixemos de amar Maria. Não deixemos de amar a igreja, porque Maria e a igreja são a mesma coisa. Não deixemos de amar a Cristo. Não deixemos de amar o Papa, que é o doce Cristo na terra. E não deixemos de sofrer pelo que a igreja está sofrendo. Porque nada daquilo que você oferece é desperdiçado. Está doendo? Não sabe o que fazer com o seu sofrimento? Oferece sobre o altar. E isso vai ter valor de redenção. Chega, né? Como de costume, eu peço perdão, porque vou terminar antes da hora, né? Faltariam 9 minutos ainda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa Mãe, Maria Santíssima. E... Viva Nossa Senhora! O padre ensinou didaticamente: amar Nossa Senhora, não falar mal do Papa e nem da Igreja. Ponto final. Abrimos para as perguntas. Eu tenho aqui perguntas para o professor Joel. Deixa eu abrir aqui. Tem 2 perguntas muito parecidas, então eu vou falar, mas as pessoas que perguntaram mais ou menos a mesma coisa. O que o senhor citou, Abelardo, que é um autor da Idade Média, e que ele tem um livro conhecido sobre ética, mas que São Bernardo o acusa de herege. Então, a pessoa pergunta, como entender isso? Ele é considerado bom, não é? Para o senhor falar um pouquinho sobre essa questão. Eu já esperava essa pergunta, né? É normal. Toda vez que eu falo do Abelardo, o pessoal se arrepia. Eu acho que a gente tem que saber separar as coisas, né? Uma coisa é o que Abelardo representou no contexto medieval. Ou seja, querendo ou não, gostando ou não, ele foi um grande dialético, um grande pensador, desenvolveu várias obras na área de lógica e de ética. E, por exemplo, justamente por causa das polêmicas dele, das heresias dele, deu um desenvolvimento na ética. Vou dar 2 exemplos. O conceito de consciência moral. Todo um debate de consciência moral ganhou um impulso enorme por causa dos problemas de Abelardo. Um segundo ponto, uma coisa que passou a se discutir muito no período medieval, depois da obra dele, é se existia atos intrinsecamente maus.
Então, por que se discutiu essas coisas? Porque ele dizia, por exemplo, que praticamente tudo dependia da intenção. Se tudo depende da intenção, então é como se não existisse uma moralidade que é intrínseca ao ato. Né? Então, para mim, essa é uma confirmação que Santo Agostinho sempre disse. As heresias vêm para o bem, porque nos confirma na verdade. É por isso que Deus permite isso. Então, a gente não precisa ter medo dos hereges. Não precisamos ter medo daquilo que é falso. Precisamos amar a verdade. Né? E se tudo está submetido à providência de Deus, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Como diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8. Então, quando eu citei o Abelardo, eu não citei no sentido de confirmar o conteúdo do pensamento dele. Não foi uma confirmação do conteúdo. Né? Não é no sentido de que eu concordo com tudo que Abelardo escreveu. E tem sim o conflito dele com São Bernardo de Claraval. Né? São Bernardo, de fato, expressava uma preocupação muito grande com a salvação de Abelardo, e, além disso, combatia, né, os erros, as confusões, etc. Mas, ao mesmo tempo, existem biógrafos que mostram que Abelardo, no final da vida, ele foi se tornando cada vez mais um homem piedoso, um homem que buscava a Deus. Então tem que saber distinguir essas fases, ou seja, o Abelardo jovem que fez o Guilherme de Champeaux passar vergonha na escola de Paris, a tal ponto que o Guilherme de Champeaux foi embora, ficou tão frustrado que, por causa do problema dos universais, né? Depois toda a soberba e orgulho do Abelardo, teve o caso com a Heloísa, foi castrado, porque a Heloísa era sobrinha do bispo, né? E aí ele foi mandado para o mosteiro, a Heloísa foi mandada para o convento. Então, uma história de... Ele escreveu até uma obra, né, chamada História das Minhas Calamidades. Então, ele realmente tinha ideias e pensamentos que eram equivocados, muitas coisas a igreja não aceitou, porém, ele acabou, mesmo com esses erros e confusões, estimulando reflexões que acabaram colaborando profundamente no desenvolvimento da reflexão da filosofia moral, da questão da ética, por exemplo. Mas na parte da teologia, de fato, existiam alguns problemas. A questão de teologia trinitária, por exemplo, ou a própria questão do livro dele, do sim, né? Sim e o não, sim, não, que ele fala. Então, ali, de fato, há problemas. Mas eu citei mais no sentido de mostrar, o Abelardo é uma prova, por exemplo, de que realmente não tem sentido dizer que a Idade Média é no período das trevas. Ele é uma grande prova disso. Agora, ele era dialético, né? Então ele era capcioso. Ele pegava um tema, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, ele dizia, olha, Santo Agostinho, aqui nas Confissões, ele diz tal coisa no livro 11, sobre a questão da criação, sobre a questão do tempo. São Gregório de Nissa, né, na sua criação sobre o homem, ele diz tal coisa. Só que Santo Agostinho diz uma coisa e São Gregório diz outra. Quem está dizendo a verdade? Então ele gostava muito de colocar lenha na fogueira, entendeu? E aí era aquela coisa do debate, da glosa, do comentário. Infelizmente, às vezes, exagerou um pouco. Mas, repito, do ponto de vista reflexivo, como intelectual, ele deu a colaboração dele. Mas também teve os seus erros e confusões. Foi esse o contexto, foi esse o sentido. Eu vou passar agora uma pergunta para o Padre Lodi. Como ajudar um amigo que foi diagnosticado com depressão, mas que é do mundo, assim, que ele não é de oração? Como ajudar esse amigo? Tem mais coisa? Não. Tem uma outra pergunta que é: como uma mãe que abortou, e como levar para casa um exemplo assim de como fazer ela entender que ela pode se abrir novamente à vida, porque ela está buscando a santidade, mas praticou um aborto, né? E ela precisa, assim, a pessoa que está aqui, que é um exemplo prático de como fazer para ajudar essa pessoa. Bem, sobre a depressão, ela tem um aspecto orgânico, que pode ser auxiliado pelos médicos,
E tem um aspecto espiritual e existencial, né? Em que nós, cristãos, podemos ajudar muito. Esse amigo é do mundo. Temos que tirá-lo do mundo, né? Temos que dizer para ele que existe um confessionário. Até aquele psicanalista que foi discípulo de Freud, como era o nome dele? Jung, né? Ele dizia, se encontrasse um paciente dele católico, mandava se confessar no mosteiro. Não que ele acreditasse no sacramento, mas achava que tinha um poder terapêutico muito bom a confissão. Quer dizer, até isso os agnósticos reconhecem. Para nós, a confissão é muito mais do que isso. Temos que tirar esse amigo do mundo para poder fazer com que ele seja tratado da depressão. Se os remédios ajudarem, se as outras terapias também, mas isso é coisa secundária. Ninguém consegue se livrar de uma depressão enquanto está com a consciência atormentada por um pecado e não conhece ainda a misericórdia de Deus, né? Que amou tanto o mundo que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Como ajudar uma jovenzinha de 15 anos, tadinha, que fez um aborto? Coitada. Ela precisa de muito amor, né? Porque ela própria deve estar se odiando, né? Talvez ela tenha que entender que Jesus veio para os pecadores e não para os justos. E que, se ela está arrependida, isso são palavras do próprio Papa São João Paulo II, na encíclica Evangelium Vitae, que ela não entre em desespero, que ela confie na misericórdia de Deus, que ela saiba que ela pode redimir o seu pecado por meio de boas obras, né? E que a vida dela não perdeu o sentido por causa disso. Nós temos até alguns exemplos aqui, um deles é público. Aquela antiga cantora Elba Ramalho, que fez muitos abortos na sua juventude, hoje ela se dedica integralmente a impedir que as mães desesperadas façam o que ela fez. Quando ela sabe de um caso desses, ela faz o impossível para que as mães não abortem. Até oferece ajuda material, além dos conselhos, até viaja, se for necessário. A gente precisa também dos exemplos negativos para evitar que outras pessoas cometam os mesmos, né? Eu tenho vários exemplos de mulheres que foram vítimas de estupro e que amam imensamente seus filhos. O filho do estupro é o preferido, porque foi o que mais deu trabalho. Mas, se você conhecesse mulheres que foram estupradas e fizeram aborto e estão extremamente arrependidas, o testemunho delas, embora negativo, serviria para corroborar a mesma tese. Então, Deus permite o mal, e até males horríveis como esses, como é o aborto, porque Ele sabe, na sua misericórdia e sabedoria, tirar um bem dele, né? A gente tem que não deixar essa moça se deixar levar pelo desespero, né? Igual aconteceu lá na Costa Rica, na cidade de São José, em que 2 moças foram estupradas no mesmo dia. As 2 ficaram grávidas, o que é muito raro de acontecer, né? Uma delas fez aborto e a outra não. A que não fez aborto estava com a sua filha no braço. A que fez estava, evidentemente, sem filho. E as 2 se encontraram no parque de São José, que é a capital da Costa Rica. E a que estava sem neném invejou a outra que estava com o neném. E arrependeu-se imensamente de ter sido pressionada a fazer aborto e ter cedido. Para encurtar a história, meses depois, a que não havia feito aborto foi visitar a que fez aborto, ela havia se suicidado. Estupro, aborto, suicídio. Um remédio pior do que o outro. Não devemos deixar isso acontecer. A gente tem que tratar com muito carinho essas mães, para saber que a vida delas tem ainda sentido. Elas podem evitar que outras façam o que ela fez com o seu testemunho de vida, né? Entre outras coisas.
Tem muitas perguntas ainda, mas a pedido da moderação eu preciso encerrar, porque nós ultrapassamos o horário. O professor Joel vai deixar um site, né, para vocês. Quem quiser mandar alguma pergunta, pode me procurar pelas redes sociais. Eu estou no Facebook, no Instagram. Só me procurar pelo nome mesmo, Joel Gracioso, né? E tem o meu site, que é www.joelgracioso.com.br. E vocês podem mandar mensagem por lá também, né? Meu filho que cuida mais dessa parte, mas ele acaba me passando aí. E lá no site também tem vários cursos, tem textos, tem bastante coisa gratuita, tem meu canal no YouTube, que eu, se Deus quiser, até o final do mês eu pretendo retomar, mas já tem bastante coisa lá, que já faz uns 2, 3 meses que eu não consegui postar nada. Mas tem vários vídeos lá. Então, se você quiser se inscrever no canal, ou me acompanhar pelas redes sociais, e dar uma olhada no site lá, se vê algo que te interessa, etc. E pode mandar a sua dúvida, tá bom? Eu só peço um pouco de paciência, porque geralmente eu demoro um pouco para responder, porque eu recebo bastante solicitação nesse sentido. E, mais uma vez, obrigado. O Padre Lodi também deixou aqui um canal para quem quiser conversar e tirar dúvida. É o www.providaanápolis.org.br. Ok? Assim a gente encerra essa última mesa do fórum. Obrigada a todos. Opa, som. Só queria aproveitar a oportunidade, não sei se eu vou ter, de agradecer o professor Joel. Quando eu tinha uns 17 anos, eu fui aluno dele, e antes de começar a aula, eu já tinha escutado a reputação de que era o maior especialista em Santo Agostinho. E quando eu cheguei na aula, assim, a primeira coisa que me veio na cabeça é: nossa, ele parece muito meu pai, né, de fisionomia, assim. Meu pai é esse aqui, professor, só para... E uma coisa assim que me tocou muito, né? Primeiro, a coragem que falta hoje, esse brilho de falar a verdade com amor, mas mais do que isso, era um mestre no sentido completo da palavra, porque a aula não se encerrava ali, naquele período letivo estrito, mas a gente passava os intervalos conversando, tirando as dúvidas bestas de um jovem de 17 anos. A gente chegou uma vez aí até Vinhedo, porque ele ia palestrar, e também uma outra vez que mandava mensagem no WhatsApp: vai ter uma palestra que eu vou dar no centro, gostaria que você fosse, para a gente conversar depois. Eu queria marcar um almoço com vocês, né, eu e mais uns amigos da sala, porque eu queria falar sobre uns problemas. Então, mais do que um professor, o professor Joel foi um grande amigo, um grande pai. E eu queria dizer, assim, publicamente, claro, a história dele emocionou a todos, que além daquele aluno, né, que estava na porta, que agradeceu por ter mudado a vida, eu também quero agradecer, porque naquele dia eu tive uma certeza, né, eu não sei se eu vou casar, se eu vou ser padre, enfim, mas naquele dia eu tive uma certeza: eu quero ser um professor igual a esse cara. Então eu também gostaria, depois que chegarem os presentes, de pedir um abraço, assim como aquele aluno. Obrigado, professor. Agora temos uma família da comunidade que também vai presentear os palestrantes. Guilherme Nayara Maia e o filhinho Benício. Estou contigo, pode acreditar.
fórum está só começando, né? Porque a gente vai levar isso aqui para a nossa vida cotidiana. Então, eu gostaria de chamar agora... Vocês conhecem ele como Benê, mas eu sempre conheci como pai. Então, por favor, uma salva de palmas. Bem, eu saio desses dias de alma lavada. Aprendi muito, muito mesmo. Eu vou precisar rever essas palestras 3, 4, 5 vezes, porque Deus falou muito através dos bispos, dos padres maravilhosos que estiveram aqui, dos professores, dos leigos missionários do amor de Cristo nas mais diversas áreas, nos diversos carismas. Eu agradeço a Deus por essa graça, foi espetacular. Eu saio muito mais disposto para servir a Cristo, para servir a igreja, para lutar pelo reino de Deus em cada lar. Ontem eu dizia que o Lucas, né, meu filho que está em missão no Rio de Janeiro, fazendo faculdade também, era fã do professor Sidney Silveira, que ele assiste aula com ele todas as terças, várias terças ele está no CDB, e pedia para trazer o professor Sidney, foi uma sumidade, e o Mateus insistia com o professor Joel Gracioso. Eu realmente, acabou a palestra do professor Joel, eu subi, fui me isolei um pouco, depois conversei com a Cristonieto, com o Álvaro lá em cima, e partilhei um pouco a palestra, falei que eu estava arrebatado. E eu conheço, já ouvi falar do testemunho dele. Então eu espero que no próximo fórum ele venha contar o testemunho. É um homem de história de vida, um professor maravilhoso mesmo. Mas, enfim, o ano que vem, não iremos, vai ser um ano mais sabático, não haverá fórum o ano que vem, porque nós vamos estar nos preparando para os 15 anos da comunidade, no ano de 2021. E aí vamos organizar um mega fórum, vários eventos. Eu tenho a confirmação de que vem todo o CDB para cá, para São Paulo. A Cristonieto já confirmou a presença, o professor Sidney, o Tiba e a Deia, enfim, eu espero ter todos os palestrantes desse fórum, sabe, para a gente reviver e aprofundar os temas, tantos temas que a gente tem que aprender, né? Então fica o convite aí, em 2021, o 6º fórum, um mega fórum, possivelmente vai ser de 3 dias, para compensar o ano que vem, né? E vamos, então, pedir para os nossos sacerdotes para nos dar uma bênção, né? Sacerdotes que nos acompanham, graças a Deus, em diversos eventos. O Padre Lodi, por exemplo, está desde o começo, são 5 fóruns seguidos, com certeza ele estará no outro, né? Oi? Não pode dizer não, porque agora já é tradição. E tanto ele como o Dom Antônio, então, todos os fóruns. E o Padre Milson, que está sempre com a gente, é assessor eclesiástico da moderação geral da comunidade, sempre está em vários eventos, formações, veio do Mato Grosso, enfim, está caminhando com a comunidade, ensinando a caminhar. Muito obrigado, Padre Milson, Padre Lodi. Então eu peço que os senhores encerrem o fórum com a bênção. Eu vou tomar liberdade para dizer que pela manhã eu fiquei com um pouco de ciúmes do Padre Lodi, que eu também quero as famílias novas em Campo Grande. Como é que nós vamos fazer?
E também queria apresentar um jovem lá de Campo Grande. Se vocês viajarem com azul, correm o risco de encontrá-lo na cabine do avião. O Guilherme está ali. Nós vamos acabar como ontem. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exsules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até 2021. Não ainda? Foto. A gente pode se ver no acampamento. Uau! E na Romaria. Uau! E antes, na formação, no dia 30, aqui no Mosteiro São Bento. E antes, tem a vigília universitária do vicariato. Na saída, a gente vai entregar os folhetos. Tá legal? Então, a gente vai se ver muito, sempre. Peguem aquela agendinha, põe na geladeira, põe na carteira. Vamos juntos viver uma experiência de amor. Peguem no fundo a agendinha e o folheto da vigília, por favor. Que mais? E a foto, ninguém vai